minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa. Bem-vindo, né? Para juntos fazermos este caminho, conversarmos um pouco sobre algo que atingiu a todos nós. A forma de vivermos, há mais ou menos uns 5 meses atrás, mudou muito radicalmente, né, na nossa vida. A nossa condição de ir e vir ficou dificultada para todos, né? E a gente, de fato, não esperava e não espera passar pela dificuldade de pegar a doença em si, né? Então, a gente gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Então, Ione e Lauro, eis que de repente tudo mudou. Todos estamos tendo que nos adaptar a esta nova realidade. Provavelmente vai um longo tempo ainda. Como foi com vocês? Ou melhor, como que está sendo passar pelo processo da pandemia em casa? Oi, som. Ei. Então, no momento em que veio o diagnóstico, né, foi um susto, porque a gente estava esperando que seria uma dengue, né? Mas como foi se prolongando, foi chegando um dia que foi batendo um desespero na gente, falando, nossa, o que será que está acontecendo, né? Então, eu tenho que agradecer muito ao Dr. Caio, porque ele estava indo assim praticamente todos os dias ao consultório dele, né? Mas não tinha nada de diferente, além de uma febre e uma fraqueza. Então, não tossia, não tinha dor de garganta, não tinha falta de ar, né? E o médico o tempo todo acompanhando. Ele falava, qualquer coisa você me liga até fora de hora. Aí na sexta-feira, quando a gente fez um novo exame, o doutor Caio pediu para repetir esse exame outra vez. E chegou no momento que ele falou, eu vou encaminhar você para Umuarama, porque a suspeita é de Covid. Então, foi assim, demorado, porque a gente chegou no posto de saúde às 6 horas da tarde, saímos do consultório do Dr. Caio, e a gente só chegou em Umuarama 10h30, quase 11 horas da noite, né? E esse momento, assim, foi meio que angustiante, né? Porque a gente, assim, não esperava, né? Porque ele não tinha sintoma nenhum, para a gente ter uma certeza que fosse, né? Mas Deus é tão maravilhoso que a gente foi se acalmando, e chegando lá em Umuarama, o médico chegou no quarto, eu já estava esperando no quarto, né? E a hora que o médico entrou com ele, que já tinha feito a tomografia, falou, olha, ele tem tudo para ser Covid, agora só falta o exame ficar pronto. Eu esperei, esse exame ficou pronto, era meia-noite mais ou menos, né? E foi confirmado. E daí, nesse momento, eu chorei muito, mas, assim, não deixei ele perceber, porque ele que estava me dando força. Ele falava, não, eu estou bem, né? A gente tem que ter fé, a gente tem que confiar, né, que tudo vai dar certo, né? E aí eu fiquei mais, acho que umas 2 horas lá com ele, e o momento em que eu vinha embora, que eu liguei para o meu filho me buscar, daí que eu teria que vir embora, né?
eu fiquei pensando nas duas pessoas que estavam na minha casa, que era a minha afilhada, que tem asma e bronquite e tem diabetes, e a minha funcionária, que ela mora comigo porque ela tem problemas na casa dela, que todo mundo sabe, já tentamos internar o filho dela, ele não ficou, e ela está ficando em casa porque não tem condições de ficar na casa dela. E ela é uma pessoa assim, que ela desespera com tudo, e qualquer dor de cabeça ela corre no hospital. Daí eu pensei, meu Deus, o que vai ser delas? Mas eu tive uma fé tão grande, e Santo Antônio sempre esteve à frente de nossa família. E nesse momento, eu pedi muito que elas não tivessem contaminadas, que não contaminasse elas, de jeito nenhum. E aquilo foi me dando uma força, eu tinha uma certeza absoluta que elas não estariam contaminadas. E assim foi, a gente se falando a semana toda, né? Até que esse teste saiu. E quando esse teste saiu, que as meninas da saúde chegaram em frente de casa, por incrível que pareça, gente, o padre Rômulo passou em frente com o Santo Antônio. Ela entregando os exames, a gente pegando o resultado. E aí, assim, quando que ela foi falando que a minha afilhada não estava contaminada, a minha funcionária também não, foi me dando um alívio tão grande. E aí a Verônica desesperou quando falou dos meus netos, né, do Otávio e o Álvaro. Mas assim que eles viram o padre Rômulo, eles corriam e falavam assim, abre o portão, mãe, abre o portão, ó Santo Antônio, abre o portão. E dali por diante, por incrível que pareça, eu nunca mais chorei, eu tinha uma fé imensa. Eu falava com o Lauro de manhã, de meio-dia, à tarde, à noite, e ele do mesmo jeito. Então, eu devo tudo a Santo Antônio, sabe? Ele foi o nosso intercessor. E eu vou ser, assim, grata pela minha vida inteira. Eu tenho que agradecer a Santo Antônio a minha vida inteira. Eu também, é o seguinte, eu quando fui daqui para lá, que fui de ambulância, coisa e tal, eu cheguei lá no hospital, mas nem um momento mesmo, eu fiquei angustiado, com medo, com nada. Eu tinha uma fé tão grande que eu cheguei lá, essa aqui, ela ficou preocupada, apavorada, eu falei, calma, não há de ser nada. Eu sempre falava, que nem minha mãe falava assim, não há de ser nada, porque a minha mãe é devota de Santo Antônio, minha avó é devota de Santo Antônio, que a minha avó passou, eu já vi minha avó com o responsável de Santo Antônio, que eu tenho o livro até hoje em casa, passou para minha mãe e a minha mãe passou para nós. Esse já tem muitos e muitos anos, o livro está amarelinho, sabe? E a gente é devoto de Santo Antônio desde de criança, entende? Eu cheguei no hospital e essa aqui preocupada, eu falei, não há de ser nada, pode ficar tranquilo que eu vou sair dessa tranquilamente. Que todo mundo se ouvia falar, nós fomos os primeiros que aconteceu aqui em Mariluz, né? Ninguém sabia o que poderia ser isto. Você chegar lá, será que eu volto? Será isso? Será aquilo? Tem todos esses pensamentos, mas em nenhum momento eu dizia assim, não, eu já vou embora dessa vida e coisa e tal, não. Toda a vida eu tive fé e graças a Deus, essa que me ligava apavorado, como é que você está e coisa e tal, não, estou bem, pode ficar tranquilo que eu estou bem. Mas nenhum momento mesmo, acho que a fé é que faz com que a gente cura mais depressa. O não ter medo é importante, né? Quantas vezes Jesus diz para a gente não temer, né? Não ter medo, nós não podemos temer. Mas, vocês já colocaram algumas coisas aqui sobre as outras questões, né? Porque você, né, o senhor foi o primeiro.
de Mariluz foi o primeiro caso que teve o contato com a doença, né? E vocês já falaram para a gente também como lidaram com isso. A questão da fé, que é muito importante. O poder participar da comunidade, né? Vir à missa. Tudo isso ajudou, mesmo talvez assistindo de casa, vocês procuraram uma ajuda, né, espiritual, mesmo não podendo talvez vir conversar com o sacerdote, né? O que vocês fizeram a mais em família? Ou o que aconteceu dentro de casa, talvez que uniu mais vocês espiritualmente? Vocês se apegaram mais a Deus durante esse tempo? Puderam também ver que a importância de Deus nesses momentos de dificuldade? O que mais sobressai? E como que está sendo agora essa passagem por essa doença na família? Então, desde que começou a pandemia, a gente nunca deixou de vir à missa. A gente sempre veio à missa. Se não conseguia vir no sábado, vinha no domingo. E assim, as homilias do senhor e do padre Rômulo com certeza nos fortaleceu na espiritualidade, porque eu lembro de uma homilia que o padre Rômulo falou: vocês vindo à missa não quer dizer que vocês não vão pegar, ninguém está livre, mas vocês vão estar mais fortes espiritualmente, né? E outra palavra também, que nossos medos não sejam maiores que a nossa fé. E na minha casa, assim, a gente sempre foi de rezar junto, ou uma Ave Maria, um Pai Nosso, né? A gente sempre foi de rezar junto. E nesse momento em que ficamos na casa do Murilo, do meu filho, onde que ele também estava contaminado, e o Tiago na casa dele, não poderíamos ficar juntos, mas na hora da trezena de Santo Antônio, nós estávamos todos reunidos, cada um na sua casa, não perdemos um dia. O Lauro no hospital também não perdeu nem um dia, né? E assistimos todas elas, e graças a Deus conseguimos ainda participar no domingo, que a gente saiu da nossa quarentena na sexta, aí no domingo a gente pôde participar. E claro, a oração da comunidade, eu tenho certeza que nos fortaleceu, todo mundo orando pela gente, os amigos, as nossas famílias, né? E eu, assim, a minha mãe, ela tem 84 anos, né? Eu não queria contar para ela, né? Porque eu tinha medo que ela fosse... Aí minha família, meu pai e minha mãe não sabiam, né? Aí minha mãe falando para mim: minha filha está com a voz tão diferente. Aí eu falei: não, mãe, estou com enxaqueca, não falava para ela. E ela falando para mim assim: estou rezando tanto por vocês, estou acabando uma novena, estou começando outra. Então, assim, as orações dos amigos, da família, da comunidade, de vocês, né? Então, tudo isso nos fortaleceu, com certeza. E a gente sai uma outra pessoa. Com certeza, a gente dá valor para um canto de um passarinho, uma flor que abre, né? Às vezes a gente passa tão correndo e não presta atenção de tão lindo, né? Às vezes você levanta com tanta coisa para resolver, tanto problema, a hora que você abre a janela, que você escuta um canto de um passarinho. Eu sempre gostei, mas hoje em dia gosto mais ainda. Lauro, como que você está de saúde hoje nesse contexto da pós-doença? Hoje eu posso dizer que eu estou curado. Eu tive problema pelo fato de ser um dos primeiros e não foi diagnosticado antes. E eu passei uma semana praticamente sem nenhum tratamento.
porque no começo pensávamos que era dengue. Aí eu só tomando dipirona, que não podia tomar outra coisa. E aí foi agravando, porque esse vírus, ele é muito agressivo, o médico falou, é muito agressivo. E aí, então, o que aconteceu? Quando eu fiquei internado, eu já estava com pneumonia. Então, eu já estava, aí foi feita aquela ressonância, e todas as manchas, que nem aqueles negócios que falam do Covid, que é que nem fundo de garrafa que aparece no pulmão, eu já estava com todas essas coisas aí. Mas quando eu saí de lá, em 2 dias que eu estava lá, praticamente eu estava bem. Só que daí, por causa da pneumonia, que daí eu tive que ficar mais 4 dias. Aí, a hora que eu saí de lá, tinha as manchas no pulmão, tudo estava... Aí, com 30 dias eu fiz outro exame, já tinha diminuído em 50%. E agora fiz mais outro esses dias, está com uns 15 dias atrás. Fiz outro exame, já tinha diminuído mais ainda. E a minha respiração voltou. No começo eu sentia canseira, assim, se eu apurasse o passo, eu já sentia canseira. Hoje não, hoje já não tenho mais esse problema. Só que eu fiz, desde que eu saí do hospital, eu fiz fisioterapia de pulmão, sabe? Exercícios para melhorar, para o pulmão não ficar parado. Mas hoje, eu acredito que se eu fizer novo exame, eu estou totalmente curado. Está normal. Então, para a gente fechar a participação de vocês, que mensagem que vocês deixariam para as pessoas que estão nos vendo agora, aqui também, mas em casa, né? A gente sabe que a internet impulsiona para longe, em relação à oração, à fé, nos momentos difíceis. Que mensagem que vocês deixariam para as pessoas que talvez também passam por dificuldade nesse momento? Eu acho que a gente não pode deixar de vir à igreja por medo de pegar a doença, porque nós não pegamos na igreja. Nós pegamos em casa com os amigos que estiveram nos visitando. Então, que eu saiba, ninguém foi contaminado na igreja até hoje, né? Então, eu acredito assim que o que fortalece a gente nesse momento é a oração. É a gente confiar em Deus, é a gente ter a certeza de que tudo o que vier, a gente tem que aceitar, e Deus com certeza vai resolver da melhor maneira possível para a gente. Então, eu acho que a gente tem que continuar em oração, se encontrando nas missas, porque não é o local onde as pessoas estão se contaminando, não. Muito bem. Então, muito obrigado pelas palavras, por dividir conosco, né, o testemunho de vocês. Com certeza nós acompanhamos, sim, né, a história, né, e o problema da doença do Lauro. Rezamos, sim, né, e que bênção, que deu tudo certo, graças a Deus, que vocês estão aqui hoje podendo falar para nós a respeito de uma dificuldade que estão passando por causa da pandemia, né? Oxalá, se todos que tiveram essa doença também pudessem ter a oportunidade de serem curados, né? Mas a gente sabe que não foi assim. Tem muita gente que, infelizmente, perdeu a vida, né? Porque é uma doença que é sério, é muito sério essa questão, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoa, tá bom? Contem sempre com nossas orações. Vamos saudá-los novamente. Deus abençoe. Então agora nós vamos ouvir mais o testemunho de um casal, né, do Bel e do Chiquinho, boiadeiro. O Chiquinho chama-se Francisco, mas é conhecido por todos por Chiquinho. Por sorte, foi ontem? Foi ontem, né? A Bel foi na secretaria e eu e o Padre Rômulo já tinha conversado a respeito de quem que a gente poderia chamar aqui durante a semana, né?
E a gente tinha pensado, né, no Lauro e na Ione, e de repente você chega lá. E aí a gente pensou, não, vamos convidar o padre já de ato, né? Vocês poderiam vir falar. Daí aguardamos a resposta do esposo e deu certo, com a graça de Deus. Então, da mesma forma, né, algumas perguntas, vocês se sintam livres para poder responder. O caso de vocês é mais recente. Sim, Né? foi. Como que vocês receberam a notícia e como que foi passar por essa experiência? Assim, a Ione falou de Santo Antônio, eu vou falar de Nossa Senhora de Fátima. Foi ela que cuidou da nossa família. Desde o começo, quando ele foi para o hospital, e quando eu recebi a notícia que ele tinha dado positivo, sim, em nenhum momento eu senti medo, porque eu sabia que Nossa Senhora de Fátima estava cuidando da minha família. O meu sogro, ele é muito devoto de Nossa Senhora, e ele reza o terço todo dia. É claro que eu sentia medo por causa dele, porque ele é acamado há 18 anos e tem 90 anos. E eu pensava assim, meu Deus, se o meu sogro pegar, será que ele aguenta? Aguenta, porque Nossa Senhora está cuidando dele. Eu pensava assim. E no dia que eu recebi a notícia que ele tinha dado positivo, eu tinha rezado o terço na quinta-feira, terço das rosas. E a Tina que fez a oração, né, Tina? Na quinta-feira que eu recebi a rosa. E assim, enquanto a Tina foi falando, eu senti um cheiro de rosa muito grande. Eu estava ajoelhada no meu quarto, eu senti um cheiro de rosa muito grande. Eu falei, Nossa Senhora está cuidando. Porque desde a segunda ele foi internado, os sintomas eram de Covid, mas a gente não sabia, né? Ele foi para o UPCAM, era 11h30 da noite. Aí na terça-feira ele fez exame, fez a ressonância, e quando chegou lá eles já falaram, a gente não pode dar certeza, mas 80% é que é Covid. Mas vamos fazer o teste. Fez o teste na terça, aí o resultado dele saiu na quinta-feira. E quando a moça lá da UPCAM me ligou para falar que tinha dado positivo, na mesma hora a Jaque gritou lá no meu portão, que eu sabia que eu tinha ganhado a rosa. Aí ela falou, Bel, tem alguém para vir buscar? Eu falei, não. Ela falou, então eu dou um jeito e levo. E aí eu vi todo o cuidado de Nossa Senhora de Fátima com a gente, porque a rosa chegou justamente quando a mulher tinha acabado de me dar notícia que ele tinha dado positivo. Aí eu já fiquei pensando no meu sogro, a minha filha tem problema de bronquite, meu filho tem problema de asma, então era todo mundo de risco lá em casa, né? Só que eu tinha certeza que Nossa Senhora ia cuidar de todos nós. E como de fato ela cuidou dele lá no hospital, ele foi na segunda e voltou no domingo à noite, e ele ficou. Ele pode falar como que ele ficou, que eu ligava o dia inteiro para saber como é que estava. Ele falava, eu estou bem. E aí, como é que está? Eu falava, aqui está bem também. Mas na certeza que Deus e que Nossa Senhora de Fátima estavam cuidando da gente. E ele pode falar um pouquinho também. Você me diz como foi passar por essa experiência, né? Como que foi para você, Chiquinho, passar por tudo isso? É uma doença nova, né? E é um susto muito grande. Eu fui para o postinho sentindo apenas uma dor na barriga e chega lá, pode ser Covid, vamos ter que levar para o Umuarama. Aí a gente fica muito assustado na hora, mas eu estava bem, até chegar em Umuarama estava muito bem. Aí fui internado, aí fiquei em observação, mas a minha preocupação era com eles. Porque eu tenho meu pai com 90 anos e 2 filhos com problema, né? Asma e bronquite. Aí até enquanto ela ficava me ligando. Como que você está? Eu estou bem. E vocês? A minha preocupação era eles. Aí
Aí eu subi pela saúde daqui, que eles tinham testado positivo. Aí foi que me abalou. Até então eu estava tranquilo lá no hospital, mas quando falou que eles tinham testado positivo, aí eu fiquei lá no hospital, fiquei bem abalado. Muito nervoso, e você fica sozinho no hospital, né? É muito difícil. E lá no hospital é que você vê que é só Deus. Tudo, você passa a ver que tudo é pequeno, só Deus é grande. E a gente em casa, o meu sogro testou positivo junto comigo, depois a minha filha. E o meu filho, esse tempo todo com a gente, ali dentro de casa, em contato com a gente, ele não pegou a doença. Então, aí a gente vê mais uma vez o cuidado de Nossa Senhora. Porque ele tem um problema de asma, dele é muito sério. Todas as vezes que eu fui com ele para Umuarama, ele já chegava lá e direto para o balão de oxigênio, isso desde os 3 anos de idade. Agora faz 3 anos que ele está terminando um tratamento em Cascavel, para ver se... Agora eu tenho certeza que ele está curado. Porque ficou junto com a gente tudo positivo ali dentro de casa, e ele não pegou. Então, mais uma certeza... Vocês não sabiam que poderia pegar a doença, né, Sim. do Chiquinho. Então, aí a gente vê mais uma vez a certeza que Nossa Senhora estava cuidando da gente. Que ela cuidou dele, ela cuidou do meu sogro, ela cuidou dos meus filhos, que eram casos de risco, e a gente ficou bem. E sempre rezando, a comunidade rezando, e eu pedindo oração. Mas com fé a gente vence tudo. A oração é tudo na vida da gente. A dona Iracema fala isso todo dia para mim. Filha, a oração é tudo na vida da gente. E a oração é tudo na vida da gente. Porque quando a gente passa por um momento dessa doença, que tudo é novo, a gente não sabe de nada, a gente entra em desespero mesmo, né? Se a gente não tiver fé, pior ainda. O desespero é maior. Mas com fé em Deus a gente vence tudo. Até a segunda questão era realmente sobre essa questão de fé, né? Você é ministra da Eucaristia, é uma mulher de fé. Então, para você, o aporte durante a doença foi a presença de Maria. Foi. Até fisicamente, o cheiro da rosa, o ganhar a rosa, o cuidado, o filho que não podia pegar de jeito nenhum a doença e não pegou. Então, Deus agiu nos detalhes na família de vocês. Foi. E, de fato, né, quando a gente está diante de uma dificuldade na vida, parece que tudo some, né? Até o chão some. E o que não deve sumir da nossa presença, da nossa vida, é o próprio Deus, né? É a única certeza que nós temos, que podemos, de fato, conseguir um auxílio, uma ajuda, é o próprio Deus. Assim como o Chiquinho disse que lá no hospital, sozinho, diante da incerteza, da dificuldade, o que restou foi a confiança em Deus, né? Chiquinho, você esteve internado, sofreu um pouco mais, né, com a doença. Você poderia deixar uma mensagem também para nós, para as pessoas, seja lá qual dificuldade cada um está passando, porque não é só a doença que tira a paz, né? Mas em relação a Deus, né? Em relação à família, o apoio da família, não sei, uma mensagem que você deixaria. A doença em si, ela ataca muita gente, mas o que ataca mais é o psicológico, né? A pressão é grande. A pessoa tem muitos que não aguentam o psicológico, né? Porque quando eu fiquei internado, recentemente tinha morrido um médico de 35 anos com a Covid. O hospital estava em chamas por causa daquilo. Então você já entra no meio de uma tempestade, né?
E daí lá você fica fechado, né? E você liga a televisão, morreu tantos. Você liga a internet, morreu mais tantos. E só fala isso, só fala isso. Então a pressão psicológica na pessoa é muito grande. É a questão do medo. Então isso foi que judiou mais de mim dentro do hospital, porque eu nem pensava nem tanto em mim, porque lá dentro eu já sabia que eu estava bem. A partir do segundo dia, eu passei a respirar sem o oxigênio. Aí eu já vi que eu estava bem, tanto é que eu pedi para os médicos, eu quero ir embora, para tomar comprimido eu tomo lá em casa. Falou, não, você não pode, você tem que seguir o regulamento do hospital, tem que ficar aqui até, né? Porque eu pensava neles. Quando falou que ela estava positivo, aí eu preocupei, porque é a base, ela que cuidava dos outros tudo, né? E eu lá fechado, não tinha o que fazer, né? Então, o que eu deixo para as pessoas é que cuidem, não facilite. A doença, ela é pesada, quando ela pega, ela ataca tudo, principalmente psicológico. A pessoa judia demais. E em si ela é agressiva, ela chega devagarzinho, você nem percebe que ela chega. Nem percebe. Eu começou com uma dor na barriga, outros é com uma dor na cabeça, com uma dor. Cada um tem um sintoma diferente, não é tudo igual. Mas cuide, porque ela é complicada. E a questão da fé na família, para a gente encerrar também por causa do tempo, a questão da fé, em nenhum momento vocês deixaram de confiar em Deus. Não. Mas isso foi o aporte, o suporte para vocês atravessarem a dificuldade, né? Oxalá se todas as pessoas também pudessem, através da fé, se sustentar, né, e saber que Deus está conosco. Que o sofrimento do ser humano não é vontade de Deus. Quando um irmão morre por alguma doença ou por alguma situação, não é vontade de Deus, mas é da própria vida nossa, humana, né? Mas como é importante rezar e como é bom saber que Deus cuida de nós em todos os momentos, porque Ele quer nos encontrar, seja na alegria, seja na paz, seja na doença, de alguma forma Ele quer nos encontrar. E nós estamos felizes com os dois casais, né? Com a Ione também, com o Lauro, com vocês dois que estão aqui, de saber que vocês passaram por isso e deixam um testemunho positivo, tanto de fé, quanto de cuidado de família, né? Porque a gente vê que o Chiquinho está emocionado, né? Você também, falando que você é a base, mas sabemos que a família é base. A família é base para tudo na nossa vida. Então que Deus continue abençoando vocês, tá bem? Obrigado por este momento, por dividir conosco a vida de vocês, num momento difícil, mas que agora é vitória. Com a graça de Deus. Com as graças de Deus. Então vamos lá? Vamos saudá-los com uma salva de palmas. Deus abençoe. A minha